Amigos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no perfil do Trabalho Notável, hoje com uma live especial, uma live urgente, a live do TNT urgente, por conta da publicação das medidas provisórias, em especial 1045 e 1046, nessa madrugada, e que implementam, de um lado, o novo programa de benefício emergencial para a preservação da renda e do emprego, e também na 1046 se reeditam normas de alteração temporária da CLT em relação a alguns aspectos do contrato de trabalho, tudo com vistas a procurar, contornar ou postergar ao máximo as dispensas decorrentes da pandemia. Daqui a pouco os nossos amigos chegarão. A Vico Luciano já acabou de entrar aqui, já vou chamá-lo. Deixa eu só fixar aqui o nosso tema para o pessoal que for chegando poder acompanhar. E eu já vou chamar os nossos amigos. A previsão é que estejam aqui o Fabiano, a Carolina Tupinambá e o Luciano. O Rafael tem um compromisso nesse horário, e por isso não vai poder participar, segundo ele nos avisou. Deixa eu tentar aqui puxar então. Vou puxar o Luciano, que eu já vi aqui. Vamos ver se já entra. Esperar ele entrar primeiro para depois tentar puxar os demais. Sejam todos muito bem-vindos, portanto. Oi, Luciano, tudo bem? Estou aqui. Então, beleza. Se você quiser fazer os comentários gerais, Luciano, enquanto eu vou tentando fazer aqui chamar o pessoal para dentro. Eu estava começando a falar. Eu já faço, sim. Tá. Eu já faço os comentários, só estou ajustando aqui o meu mouse para pegar o texto normativo e já fazer o comentário. Eu vou começar, historicamente, pela medida provisória que diz respeito às mudanças ocorridas no regime de trabalho, tá? A Carol já está aqui. Só quem chegou. Carol, tudo bem? Tudo bem, Carol, tudo bem. Então, eu vou iniciar uma apreciação aqui de todas as mudanças mais significativas. Deixe só eu abrir o texto normativo, já está aqui na minha frente. Então, gente, eu vou analisar primeiro a 1046. Apesar de a 1046 ser depois da 1045, ela foi a primeira lá antes. A gente teve a 927, então foi mais ou menos como aconteceu no ano de 2020. E essa norma de agora, essa de número 1046, ela, não sei se vocês perceberam, ela elimina as referências acerca da existência de uma calamidade. Ela não fala de calamidade mais. Ela agora fala sobre dispor sobre medidas trabalhistas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. Chama até do coronavírus 19, Covid-19. Então, essa é uma primeira mudança, porque a gente não tem uma vigência daquele decreto-lei número 6 de 2020, que estabelecia a situação de calamidade pública. Mas temos decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém a atenção a essa situação que diz respeito a uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, tanto é que a 13.979 de 2020, ela ainda continua integralmente aplicável, todas as discussões dela existentes foram submetidas à discussão recentemente, vacinas, por exemplo, temáticas relacionadas à máscara, ela foi atualizada, então a problemática ainda está vigendo. Outra particularidade também que eu vi nessa norma e que eu acho que é importante fazer referência é que ela deixou de mencionar, entre as medidas, o direcionamento do trabalhador para qualificação. Então, nós tínhamos 8 itens, agora nós temos só 7. Desapareceu o direcionamento do trabalhador para qualificação. Foi uma norma que o governo teve efetivamente tempo de fazer,
Mas, até para dar tempo para os outros colegas falarem, porque eu estou fazendo uma referência aqui espacial, eu vi alguns equívocos difíceis de entender nessa 1046, viu, Fabiano? Eu comecei pela 1046, até para seguir a sistemática da 927 primeiro, né? E depois, na comparação, depois da 936. Até porque quem nos assiste tem muito interesse também na 927/1046. Quando nós vemos lá os últimos dispositivos, o 31, o 32 e o 33, me chamou muito a atenção que esses dispositivos são norma vigente, gente. O 31, o 32 e o 33 são normas que estão vigendo no sistema jurídico porque estão dentro da 14.020, que é lei. Eu não entendi bem, fiquei olhando o que foi que aconteceu, eu vi o tempo verbal. Será que isso gerou algum tipo de diferença? Porque na 14.020, o tempo verbal está diferente do que está aqui. Aqui se fala fica, no presente, ela ficará. Então, eu não sei se isso tem alguma importância, algum significado. E entre as coisas que eu falei, quer dizer, tem tanta coisa para a gente falar, eu fico meio até agoniado, assim, com o desejo de ficar falando. Eu vi um dispositivo que me gerou uma enorme dúvida interpretativa, que foi o artigo 16. Depois vocês vão ter a oportunidade para falar sobre ele. Porque ele é um antigo artigo 15, né? Da 927. Ele fala assim, fica suspensa durante o prazo a que se refere ao artigo 1º, e o prazo é de 120 dias, prazo da medida provisória, né? Durante o prazo a que se refere ao artigo 1º, a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, vírgula, clínicos e complementares, vírgula, exceto dos exames demissionais, que é o que tinha lá. Aí depois tem uma vírgula, dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Então, eu acho que para esses trabalhadores, todos os exames precisam ser realizados. E não os exames demissionais destes trabalhadores, tá bom? Para que não tenha nenhum tipo de dúvida. Para esses caras, até porque eles estão distantes da empresa, né? Eles estão nas suas residências, eles precisam fazer os periódicos, eles precisam fazer os de mudança de função, eles precisam fazer os de retorno, que os outros não fazem. E a novidade foi trazida em relação aos exames, foram os parágrafos, né? Parágrafo 1º, 2º e 3º, que tratam aqui sobre a manutenção da obrigatoriedade de realização de exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da área da saúde, né? E de áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar, os quais terão prioridade para submissão a testes de identificação do coronavírus previstos nas normas de segurança e saúde do trabalho ou em regulamentação internacional. Gente, eu tenho um bocado de outras coisas para falar, mas eu acho que é bom ficar nesse bate-bola aí, trocando entre um e outro. Sem dúvida. O Fabiano também acabou de chegar aqui, né? Eu vou pontuar rapidamente, o Luciano, o Fabiano e Carol, depois passo a palavra aí para Carol. Eu gosto muito de falar sobre os silêncios no direito, sabe? Sobre as ausências, né? Eu acho uma coisa muito interessante. E, na comparação, duas coisas, em especial, me chamaram muito a atenção em relação a duas situações específicas de trabalhadores. Primeiro, o trabalhador intermitente, que já era uma espécie de limbo na reforma trabalhista e agora, nessa nova rodada do benefício emergencial, ele fica agora completamente solto, sem ter direito ao auxílio emergencial, porque ele tem a carteira assinada e ele é considerado, portanto, empregado formal, e retirou-se qualquer referência, como havia lá como há na 14.020, aquela possibilidade do auxílio emergencial, ou benefício emergencial especial, destinado em um único valor, né, sem possibilidade de acumular, mesmo que ele tenha vários empregos. Mas, de fato, essas pessoas ficaram completamente à margem de qualquer tipo de apoio financeiro estatal ou patronal por conta da retirada de todas as referências que havia na 14.020 em comparação com o texto da medida provisória 1045. E a outra coisa é aquela história. Em linhas gerais, o que a gente percebe, né, Luciano, Fabiano e Carol, é que há uma reprodução das medidas provisórias 927
e 966, ou para ser mais exato, das medidas provisórias 927 e da Lei 14.020, mas com alguns ajustes e com alguns silêncios. E um desses silêncios, curiosamente, é a estabilidade temporária das pessoas com deficiência, que tinha sido um importante passo de proteção para pessoas que estão numa situação mais vulnerável do que as outras, em termos de reempregabilidade, e que simplesmente foram descartadas aí, entre as regras de proteção. Carol, dê seu bom dia para nós, por favor. Só um detalhe, essas pessoas com deficiência, elas estão referidas na 14.020. Isso, então, é isso que elas já falando. têm lei, então não precisariam estar aí na medida provisória. Hã? Isso. Elas não precisariam estar na medida provisória, elas estão na 14.020. Sim, mas a 14.020, a rigor, ela vigoraria enquanto vigorasse as medidas do Estado, do Decreto Legislativo número 6. Para dar maior perenidade, maior segurança e menor confusão, seria interessante, importante, porque reproduziu-se tudo o que estava na 14.020, ou quase tudo. E seletivamente, curiosamente, essa proteção das pessoas com deficiência, embora você falou, por conta da liminar do ministro Ricardo Lewandowski, né, pode ser que nós possamos compreender que há um prolongamento de diversas disposições da 14.020. Mas, seja como for, chama a atenção essa exclusão, já que houve o capricho de reproduzir diversas regras que não têm nenhuma relação necessariamente direta com o benefício emergencial desses 120 dias. Perfeito, perfeito. Carol. Gente, muito bom dia a todos aí que nos assistem, quase chegando a 600 pessoas visualizando. Eu queria até começar até pelo assunto mais importante, que de fato, nós estamos com a abertura de turma, né, para a nossa comunidade de prática trabalhista, em que, na verdade, todas essa maturação de leis em cima da hora, o pessoal da comunidade acaba tendo acesso bem mais eficiente e direto. Então, começar por um convite para o pessoal aí entrar para esse grupo seleto que os professores Fabiano e o professor Antônio Berto encabeçam, e eu, Luciano e meu amigo Rafael temos o prazer de participar desse projeto. Então, não perca, porque nós estamos realmente na última semana de inscrição, né, professor Fabiano? Então, acho que isso aí é um assunto mais importante. Agora, partindo para as questões periféricas, eu queria destacar, já que o Luciano começou pela segunda, né, uma situação que me chamou muita atenção na segunda, o lance das férias acima de 30 dias. Não sei se vocês repararam, uma possibilidade de gozo de férias acima de 30 dias. E aí ficou solto no artigo, no dispositivo, se esse plus, vamos dizer então, porque já tem cliente me ligando a respeito dessa questão, se você poderia conceder, então, 30, 40 dias de férias, e aí qual seria a repercussão disso em termos do terço de férias, né? E se isso haveria um desconto em futuras férias devidas, o artigo é completamente silente em relação a isso. Me parece que quando a gente fala em férias, não existe férias sem terço constitucional, porque quando a Constituição garante o direito às férias, ela fala de um mínimo de 30 dias e a garantia do terço. Então, imagino que aqueles empregadores que venham a conceder 40, 50 dias estariam obrigados à proporcionalidade do terço das suas férias. E também não me parece ser razoável a interpretação do desconto, porque se fosse assim, a gente falaria de mais de um período de férias. E, na verdade, o que o legislador fala, o que a medida provisória fala, é simplesmente a concessão de um período por um período acima de 30 dias. Não sei como que vocês veem isso, mas em relação à medida 927, eu acho que o destaque é a questão das férias, né? A questão do feriado religioso também, que dava muito o que falar, porque, né, os clientes ficavam na dúvida, do ponto de vista prático era bem difícil, porque um aceitava o acordo, hoje não aceitava. Então, na minha opinião, facilitou bastante pelo artigo 14,
que já colocou todos os feriados, inclusive os religiosos. Então, apesar de facilitar, a gente também fica na dúvida do que seria o feriado religioso. Mas eu acho que ainda assim a dúvida é mais fácil de ser administrada do que a de outrora, no meu modo de ver. E chama atenção também que lá no início da 927, um tema que impactava muito era a abertura da norma, já trazendo questão do acordo individual, podendo se prevalecer em relação ao acordo coletivo, inclusive em relação à lei. O que não acontece, né? O que não acontece na nova norma. Mas, do ponto de vista prático, eu estou autorizando, mesmo sem acordo individual, eu estou autorizando, por poder diretivo direto do empregador, sem sequer demandar aqui a essência do empregado, a questão da concessão de férias individuais e coletivas, o regime de teletrabalho, a antecipação do aproveitamento dos feriados, a suspensão das questões dos exames, né? O direcionamento do trabalhador para a qualificação é que sai, mas, em verdade, eu vou ter, se forem observados os requisitos da hipótese da própria CLT. Então, eu acho que, não sei, no meu modo de ver, foi só uma questão de impacto, mas não significa nada essa retirada, esse silêncio, como o professor Antônio Berto gosta de chamar a atenção, da segunda medida provisória. Até porque, quando a gente fala da primeira, né, da questão da suspensão do contrato, da redução da jornada com redução do salário, a norma é clara no sentido de ser possível o acordo individual. Então, eu não sei por que da opção, mas foi retirado esse ponto, que era uma abertura da norma, então ela trazia um impacto, né, para o intérprete, mas essa retirada, apesar de chamar atenção, acho que do ponto de vista prático ela não significou nada, não. Não sei, não quero tomar também um tempo, passo aí para o meu amigo Fabiano. Bom dia a todos, bom dia Carol, Antônio Berto, Luciano e queridos amigos que estão por aqui. A Carol falou da comunidade, e só para completar que eu vi gente aqui no chat perguntando como faz, né? Hoje tem uma situação promocional, vou falar um minuto só para a gente poder seguir aqui na live, que tem muita coisa para a gente falar, né? A comunidade é um curso que tem aulas gravadas, 27 módulos, sobre tudo o que interessa para o advogado de prática trabalhista e uma aula semanal ao vivo, seja para tirar dúvida ou para temas novos, como esse aqui que a gente está hoje. Sempre que sai uma coisa nova, a gente marca uma aula. Então, a mentoria ao vivo, uma vez por mês, com a Carol e o Rafael, para tratar daqueles problemas que você não tem solução no escritório, não acha vínculo, não acha nada. Enfim, né? E vários bônus, como, por exemplo, um curso melhor dizendo, na comunidade no Facebook, que é um espaço de interação e para tirar dúvidas, né? Então, lá na bio do Trabalho Notável, né, que é a nossa página inicial, tem um link lá que dá acesso a uma página que tem todas as informações. Quem entrar hoje paga 12 parcelas de R$ 136 para ficar na comunidade até o final do ano que vem, 1 ano e 8 meses de acesso. Dá mais ou menos R$ 4 por dia para ter assim, muito conteúdo, muito, muito legal mesmo. E vi que tem vários alunos aqui que comentaram da comunidade, o pessoal podia falar no chat aí que é a experiência de ser um notável. Agora, indo para o assunto aqui da live, né? A gente até hoje, às 8h15, vamos fazer uma live lá no YouTube também, né, em formato de aula, né, para quem tiver interesse, vai ser uma aula aberta no canal do Trabalho Notável lá no YouTube, tá? 8h15 da noite. Mas o seguinte, eu percebi, por um lado, uma falta de criatividade, né, de muita repetição, e, por outro lado, uma falta também de maturidade, de responsabilidade, porque a gente percebeu que teve vários pontos e as empresas sangraram de dúvida no ano passado, né, que a gente teve uma série de problemas de insegurança jurídica, questões até mesmo que foram pacificadas lá no decreto, por exemplo, né, que regulamentou
a forma de receber o auxílio emergencial. Então, me parece que não custaria que o governo incorporasse a essa medida provisória aquelas regras complementares que estavam no decreto e diversas outras situações que a gente até discutiu, né, em lives aqui, inclusive, com algumas divergências, né? Eu lembro que teve uma live que a gente discutiu, inclusive, com alguma divergência de posição, que fazer com férias, com 13º, né? Me lembro que o Luciano Martinez expôs uma posição que eu preciso pensar, acho que se ele me der mais um papirote, ele me convence de aderir à tese dele. Então, assim, são coisas que não seriam difíceis, né, para o governo inserir na medida provisória para pacificar. E por isso que até ao postar aqui a live, né, a gente fez o comentário de que vai começar tudo de novo, né, porque, sem dúvida, há diversos pontos das medidas provisórias que nos demandarão debates, discussões, e sem que as empresas, e aí mais uma vez, né, Carol, a gente vê a importância dos advogados, né? O Rafael, em várias lives no ano passado, ele sempre batia em mim, ele falava, não, Fabiano, para você tudo é fácil, né? Porque você pensa uma norma jurídica como alguém do direito que pensa o mundo ideal e que quando chegar daqui uns meses a questão no judiciário, você vai ter maturado, você vai confirmar ou não. Agora, o advogado, né, Carol, está no olho do furacão nesse momento de novo, né? E aí a gente vê a importância do advogado trabalhista, em especial a capacitação do advogado trabalhista, porque enfrentar uma bucha igual a essa da pandemia não é para qualquer um, não. É só para a galera mesmo, para os guerreiros, né, da advocacia trabalhista. Pois vamos fazer então um giro, né? Eu vou falar de mais algumas outras coisas, Fabiano, Carol, Antônio Humberto, e eu queria tratar justamente do artigo 10. O artigo 10, ele é um artigo que já tinha uma reprodução anterior, né, que autorizava que no momento da rescisão fossem pagas. O texto anterior era, na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará juntamente com os haveres rescisórios os valores ainda não adimplidos relativos às férias. E aqui veio um parágrafo único mencionando que as férias antecipadas gozadas, cujo período não tenha sido adquirido ainda, aquelas futuras, que eram chamadas de futuras, serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado no caso de pedido de demissão. Eu acho que houve uma restrição sem que tivesse uma reflexão muito adequada, porque qualquer tipo de terminação do contrato deveria permitir. Se o indivíduo teve as férias antecipadas, se ele fruiu as férias antecipadamente, justamente por conta das circunstâncias da pandemia, não tem sentido de depois não poder compensar. E eu interpreto esse dispositivo, não consigo ver de outra forma, senão admitindo que pode, nesse caso específico das férias antecipadas, ser extrapolado o limite do valor da remuneração, que está previsto no 477. Então, as férias são um elemento a mais. As férias antecipadas gozadas, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas, independentemente do valor, porque o cara pode ter feito isso com várias férias, né? Serão descontadas as verbas rescisórias devidas ao empregado no caso de pedido de demissão. É uma situação que falta aí, cadê a justa causa? Não tem, afinal de contas, férias, ele não vai poder descontar isso, não vai poder acontecer isso na situação correspondente às justas causas. Luciano, só uma pequena parte em relação ao sistema, que talvez você vá passar para outro. Chama atenção, porque, veja bem, uma coisa seria dizer que você pode desprezar esse período aquisitivo incompleto para efeito de indenização. Outra coisa é permitir o abatimento do valor pago, porque aí eu estou transformando um período de férias em um período forçado de suspensão do contrato de trabalho.
um período de licença não remunerada, compulsória, no interesse exclusivo do empregador, ainda que com a boa justificativa da pandemia. Então, me parece aqui que, assim, eu tenho a impressão que a interpretação mais correta aqui não é de que os valores poderão ser deduzidos, mas que os períodos aquisitivos incompletos poderão ser descartados na reparação. Porque senão eu terei um hiato. Eu terei um hiato correspondente àquele período das férias. Aí será mais negócio para o empregador conceder férias, fazer o cálculo de quanto daria a rescisão daquele trabalhador e simplesmente conceder as férias, ganhar um fôlego para pagar essa rescisão depois, o que me parece um arrematado absurdo. Né? Então, me parece que, considerando... E é por isso que espanta o acréscimo. Eu vejo a possibilidade aqui de desconto apenas em relação ao período aquisitivo. Ou seja, de não ter que pagar, evidentemente, a indenização de férias que foram antecipadas. Agora, deduzir é a mesma discussão do saldo de banco de horas negativo. Né? É o empregador que tem a gestão disso. Então, não me parece razoável que o empregado receba as férias, desfrute, porque nós estamos falando de férias gozadas, desfrute das férias, ainda que com postergação do pagamento, da remuneração, e depois, mais adiante, na hora da rescisão, aquilo que ele usufruiu de gozo de férias é transformado em uma dívida. Isso não me parece exatamente isso, exatamente isso. E, bom, a dívida só ficaria restrita às férias antecipadas cujo período não tenha sido adquirido. Por exemplo, você pode ter alguma situação, olha, você vai fruir aqui as férias correspondentes a 2022/2023, que a gente não sabe nem se você vai estar aqui na empresa ou não vai estar. Então, já vou te dar essas férias. O que se diz aqui é que essas férias haverão de ser descontadas na rescisão, sem limite de valor, mas no caso de pedido de demissão. E se o cara for despedido com justa causa, se aplica também ou só para o pedido de demissão? É isso que eu o que eu estou querendo dizer, Luciano. Eu acho que não deve ser aplicado em hora nenhuma, nem no pedido de demissão. Porque nós estamos impondo trabalho gratuito. Numa relação gratuitosa. Exatamente. Agora, vendo sobre a perspectiva do empresário, ele já tem uma norma que vai atender a ele em caso de pedido de demissão, certo? Mas em relação a desligamentos com justa causa, ele não tem essa mesma aplicação por similitude, tá entendendo? Por mais absurda, eu entendo a sua colocação no que diz respeito à situação totalmente fora do normal, mas para o empregador é assim... Eu fiquei sem a força laboral dele correspondente a um mês. Consequentemente, eu teria que pagar esse valor. Como ele folgou, ele que está me devendo. Essa é a lógica do parágrafo único, né? É uma lógica muito contábil, né? Que não leva em consideração nada além da contabilidade. Nada além da contabilidade. E a segunda colocação, só para eu já dar espaço para que vocês possam abordar outras situações. Vejam só que situação interessante essa que está no artigo 15. O artigo 15, ele trouxe uma menção no parágrafo 1º acerca da compensação de tempo para recuperação do período interrompido, dizendo que ele poderia ser feito por meio de prorrogação da jornada em até 2 horas, até aí não tem nada de diferente, a qual não poderá exceder 10 horas. Também tudo bem. Aí que vem. E, com a novidade, e poderá ser realizada aos finais de semana. Vírgula, observado o disposto no artigo 68 da Consolidação do Trabalho. Muito bem, vamos pensar no pessoal da construção civil, certo? Aqui em Salvador, o pessoal da construção civil tem em norma coletiva uma previsão de que qualquer trabalho realizado em dias de sábado ou domingo, sei lá, sábado especialmente, porque é destinado à compensação, se for trabalhado vai ter que ser pago como horas extraordinárias. O que vai valer? A lei ou a norma coletiva? Se a própria lei, que é a CLT no artigo, é um problema de intertemporalidade. Se o artigo 611, que é tão lei quanto a medida provisória, mas é uma lei, diz lá no 611A que a gente pode dispor em norma coletiva sobre compensação. Aí surge uma norma coletiva que diz, olha, se o cara da construção civil tiver que trabalhar num sábado, esse cara vai receber como hora extraordinária. Isso não é a hora, não pode compensar nesse dia. Não tem jeito de compensar. Qual é que vai valer?
hein, Antônio Humberto? Qual vai valer nesse caso, diante desse imbróglio que foi criado? Né? Porque... Aliás, né, Luciano, nesse artigo e num outro que reproduz a 927 e tratando dos feriados, é o parágrafo único do artigo 14. Basicamente, tentar uma alquimia jurídico-trabalhista, transformando os dias de repouso remunerado em domingos e em feriados, né, como tempo de compensação. Ou seja, aquilo que era para ser descanso passa a ser, na verdade, um tempo para compensar os excessos. Novamente, afrontando completamente a finalidade higiênica desses institutos. Agora, porque o repouso semanal remunerado, ele destina-se, né, ao descanso pelo tempo normal de trabalho. Agora, pelo que está aqui, eu vou pegar, porque ele teve um tempo agregado, um tempo excessivo, um tempo adicional de trabalho, eu vou pegar o domingo dele, então, e eu faço o zeramento das contas, né? Eu zero o saldo utilizando os feriados, na forma do parágrafo único do 14, e, aparentemente, os domingos, já que além dos sábados que você colocou... Exatamente, é um sacrifício dos dias de descanso. Agora, note, aqui em Salvador tem normas internas... Eu não sei se existe nas suas cidades. Não, aqui também. Aqui não, diz que a Constituição Civil... Sim, na Constituição Civil. Só pode funcionar das 7 da manhã às até 16. Até as 16 aqui. 7 às 16. Então o cara não pode prorrogar. Ele vai ter que compensar essas horas quando? Não pode no sábado, porque sábado a norma coletiva diz que não pode. No domingo, haveria de ser pago em dobro. Só se for no domingo, né? Mas aí é aquela história, né, Luciano? Ele concede folgas ou reduz o horário, né? Essa deveria ser a mecânica saudável do banco de horas. E não pegar o domingo ou o sábado já comprometido por norma coletiva. E, nesse caso, respondendo a sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma. Artigo 611-A, prevalência do negociado sobre o legislado. Eu não posso imaginar que essa regra do 611-A só vale quando é ruim para o trabalhador, né? E quando, por alguma razão, ainda que acidental, ela seja mais benéfica, eu não posso considerar. E eu não estou proibindo a compensação, porque a compensação pode haver um motivo de força maior ou coisa parecida que, mesmo havendo uma regra limitadora, que gere a autorização para essa extrapolação e depois a concessão de folga ou redução de horário, quer dizer. Então, é o que o Fabiano falou, né? Curiosamente, apesar de ter havido muito tempo, porque cá para nós, a 1045, eu compreendo a demora, porque havia lá um imbróglio orçamentário que precisava ser desatado, e enquanto não fosse desatado, a medida provisória não podia ser editada. Agora, a 1046, ela já poderia ter sido editada em janeiro, ou antes, em janeiro, porque você tem um problema da sessão da legislatura, né? Teria que esperar virar o ano para poder reeditar. Na verdade, a antiga MP que caducou, que deram mole de ter caducado, porque tinha que ter virado lei. Exatamente. A 917. Né? Nem precisaria de Carol, lembremos, né? Só não virou lei porque eu não sei, o Luciano, Fabiano e Carol. O Fabiano já sei a opinião dele, a Carol, o Luciano, nós não conversamos sobre isso, sobre a 927. É a primeira vez, de certa forma. Mas eu, particularmente, em linhas gerais, afora lá o susto do artigo 2º, que não foi repetido, né, como o Luciano pontuou, era uma medida provisória muito interessante e muito razoável nas suas soluções emergenciais. Não é? Ou seja, não havia grandes debates quanto à necessidade, a não ser uma crítica pontual ali. Então, ela poderia ter sido editada já bem antes. E eu espero que não aconteça agora o que aconteceu da outra vez. Vamos refrescar a memória dos amigos. Houve uma avalanche, foi a medida provisória campeã de emendas, porque o relator resolveu apresentar um substitutivo que, na verdade, era uma nova reforma trabalhista. E nesse caso da reforma, de tentar uma coisa mais ambiciosa e de caráter mais permanente do que aquilo que se cogitava, acabou que o impasse pelo Congresso fez com que a medida caducasse. E medidas salutares que acabaram vingando do ponto de vista prático, porque não houve um decreto legislativo que revertesse aquela situação. Mas gerou uma insegurança enorme. Não é? Eu espero agora que nós não assistamos o mesmo episódio, que o parlamento tenha tranquilidade, não é?
de eventualmente melhorar o projeto, mas não de fazer isso aqui novamente de um ponto de partida para uma nova reforma trabalhista sem discussão, com os prazos exprimidos, né, com as questões regimentais que dificultam um maior debate, e tenhamos o mesmo imbróglio da outra vez. Porque a medida me parece muito razoável. Eu não sei se os amigos assim também entendem, em linhas gerais, ainda que a gente possa, como eu pontuei aqui, em um aspecto ou outro, ter alguma divergência, alguma crítica, ou até procurar uma interpretação conforme que salve o dispositivo. Só uma particularidade para gerar abertura aí para os meus companheiros, é que, evidentemente, a medida provisória é provisória, o próprio nome sugere, mas ela precisa, de alguma forma, pensar no que vai acontecer um pouco mais adiante. Parece que há uma aposta de que a pandemia vai acabar e que tudo vai voltar ao normal e que, por isso, durante 120 dias, que é o período de vigência da medida provisória, está tudo muito bem, está tudo muito bacana e acabou. Não, não é bem assim, tá? Era necessário que tivesse realmente uma previsão de intertemporalidade para evitar esses apertos que a gente tem. Até pouco tempo atrás a gente tinha dúvida, será que alguém pode reduzir salários por acordo individual sem a norma? Agora pode, porque tem uma medida provisória, mas antes a gente ficava com dúvida, porque tinha 14.020. E aí a gente ficava fazendo interpretações, né, ajeitando. Será que pode, no que diz respeito aos feriados? Você sabe o que eu acho? Eu vou abrir aí para discussão. Eu acho que a gente está criando a ambiência para uma discussão sobre uma mudança definitiva na legislação trabalhista, e essa mudança pode não ser uma mudança do jeito que deveria, com calma, com tranquilidade. Porque definitivizar esses padrões é alguma coisa muito possível, muito provável, tá? Todos esses que estão aí, alguns não vou dizer até que não são ruins, não. Por exemplo, comunicação por meio eletrônico, né? Você pode informar por meio eletrônico, aquelas relacionadas à diminuição dos prazos, né? Que a gente viu na medida provisória, que já estava na 14.020 para as entidades sindicais. Tudo isso tem coisas boas, mas tem coisas também que são de emergência. E poderia ser colocado como uma situação de emergência, mas assim, enquanto a emergência durar. Né? Com a palavra, os companheiros. Sabe o que eu gostaria de destacar? Um negócio que também me chamou muita atenção, o artigo, qual é o artigo? Deixa eu ver aqui. É o terceiro. Vocês repararam que a questão da jornada ficou meio que como uma punição para o empregador que não concede equipamento para o teletrabalho, nem ajuda nenhuma, porque, olha só, a redação ficou estranha. O parágrafo 4º, ele fala assim, né? Na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos nem infraestrutura, o que vai acontecer? Primeiro, o empregador pode fornecer equipamento em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterização verba salarial. Ok. Mas aí depois vem uma história aqui. O período da jornada normal de trabalho vai ser computado como tempo de trabalho à disposição do empregador na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, se o empregador não fornecer o equipamento, eu vou computar a jornada. Quer dizer, e se ele fornecer, eu não vou computar, ficou totalmente sem, né, com o CREA, reparou? E aí depois a gente não, já tinha isso, Carol, já estava assim, Carol. Já tinha isso, só vocês mudaram uma posição. Tá certo, tem tempo à disposição. Se o empregador não tem equipamento, o empregado não é obrigado a arcar os ônus da atividade econômica, assumir isso para poder trabalhar. Tem que ser tempo à disposição mesmo. O empregador tem que se virar. Se ele quer exigir o teletrabalho, ele tem que dar as condições para isso. Me desculpe, mas aí eu acho claro. Fica sendo tempo de trabalho, mas quando você lê, a contrário do censo, fica parecendo assim. Se eu der os equipamentos, não vai ser tempo de trabalho, que é logo que vai dar. Vai ser. Não, mas primeiro, Carol, a preocupação foi só em frisar que não pode o empregador impor ao empregado o encargo de possuir os equipamentos ou adquirir os equipamentos, ter internet, arcar com esses custos. É isso. E não a contrário de se oferecer não é tempo. E aí vai ter uma distinção interessante. Isso era no 927, ficou escrito. Sei lá. O empregador vai ter que observar essa questão, né? Porque se ele verificar que ele não vai ter condição de fornecer os equipamentos, ele tem que correr para o banco de horas, né? Porque
senão o efeito automático, e aí realmente é a situação que a Carol pontuou, que de certo modo o empregador vai sentir isso mesmo como uma punição, porque ele não vai poder compensar depois esse tempo, ao contrário dos outros tempos de inatividade. Né? Então é aí onde o empregador vai ter muito cuidado, e me parece que aí a gente tem que construir uma interpretação, até dentro do bom senso, né, Carol, demais colegas, de compreender que não tem nenhum impedimento de conversão desse regime frustrado de teletrabalho no regime de compensação, né? Mas observadas as formalidades, né? De ter o acordo e observar aquele prazo, né? Que se eu tenho 48 horas para mudar o regime, me parece que teria que ter, mas aí teria uma discussão, né? Se o banco de horas poderia valer imediatamente ou se teria que contar 48 horas a partir da conversão. Agora vocês notaram que vocês perceberam que o tempo de uso, não somente agora de aplicativos e programas de comunicação fora do horário de trabalho normal, não constitui tempo à disposição, mas também, vejam o parágrafo 5º, o tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessária, assim como softwares, ferramentas digitais ou de aplicação de internet utilizados para o teletrabalho. Então, aumentou, digamos assim, a gama de tempo de uso dessas coisas, porque muita gente vai dizer, poxa, para eu começar a utilizar o programa OBS para fazer as gravações como professor, eu preciso fazer tantos ajustes, ajuste aqui, ajuste ali. Então, o tempo de uso de ajuste do OBS, pouco importa, isso não vai ser contado como tempo de trabalho. Está aqui escrito o tempo de uso dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, assim como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizadas para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho, não constitui tempo à disposição. Então, o cara começa a ajeitar. Professor é um grande exemplo, nós somos professores. A gente precisa ajeitar os equipamentos, testar os equipamentos antes de começar a aula. A aula começa às 7h, só que a gente já está lá disponível desde as 18h, desde as 18h30. Esse tempo está fora da jornada de trabalho normal. Agora, e é estranho, né? Tempo à disposição, não constitui prontidão, não constitui sobreaviso, exceto se tiver uma previsão expressa de um patrão bondoso que diga, eu pago. E o que é estranho, né, é que esse teletrabalhador, salvo o acordo coletivo, a MP coloca ele no artigo 62, né, então, ao mesmo tempo, para fins de eventual limitação e pagamento de hora extra, ele não tem jornada de trabalho, mas para esse fim faz-se menção a eventual engajamento fora da jornada de trabalho. Não, então, para lá, tem ou não tem jornada de trabalho esse caboclo? Isso não é considerado como jornada, isso é considerado fora da jornada. Sim. Se você tem que ajustar seu equipamento, meu amigo, está fora da jornada. E o que vai contra o próprio artigo 4º da CLT como regra geral, né? Que esses tempos que são notoriamente em favor do empregador, eles são computados, né? Então aqui realmente é uma exceção, né? Olha, eu gasto um tempão para me preparar antes de fazer uma gravação ou uma aula. Porque vocês também, a gente tem que ajustar a câmera, tem que ajustar o som, tem que fazer testes, tem que isso, tem que aquilo, e no final das contas tem professor que transmite via YouTube também, tem professor que faz a gravação e lança essa gravação toda em plataformas digitais, o tempo de fazer o upload é demorado, isso tudo não é considerado como tempo de trabalho. Danado, né? Mas tem uma interpretação ainda mais cruel desse parágrafo 5º, que seria justamente, né, o teletrabalho. A partir, se eu tenho o controle, a partir da jornada, quer dizer, as horas extras teletrabalhadas, elas não são computadas. Por quê? Porque, assim, suponha, eu dou aula o dia inteiro. Dá para tirar daí. Eu dou aula o dia inteiro. Depois de 8 horas de aula, eu continuo no uso de equipamento tecnológico, concorda? E aí é fora da jornada normal, da minha jornada de 8 horas. Então,
não constituiria tempo à disposição. Se você É porque fizer o uma leitura teletrabalhador não linear... tem hora extraordinária mesmo, né? Então, assim, o Oi? teletrabalhador é tipo, olha, você se vira, faz tudo aí, que eu vou imaginar que você está trabalhando. E deu uma falhadinha no som do Luciano, não deu, meu? Deu. Deu. Repete, Luciano, se puder. Deu. Deu um cortinho. Tá bom, então E foi voltando logo uma aqui. coisa do bem que você estava falando, que o teletrabalhador não tem direito a... Não Ele está tem excluído. direito a horas extraordinárias, segundo aquele danado daquele artigo 62, item 3. Só que eu acho que esse dispositivo é inconstitucional. Mas daí a você dizer que é inconstitucional, passar por todo esse deserto e tudo mais, já é uma outra história. A verdade é que, de acordo com o que consta aqui, o teletrabalhador, você diz assim, olha, cara, você trabalha aí de segunda a sábado. Se você quiser trabalhar em outras horas, problema seu, não tem problema. Eu vou acreditar que você está fazendo tudo. O cara trabalha 15 horas por dia e recebe 8. Né? Então, a gente fica realmente numa situação É isso aí. para o teletrabalhador de mãos atadas, porque ele não tem mesmo nenhum tipo de hora extraordinária. Né? O artigo 62 já deu um golpe de machado. Né? Mas jurisprudência regional, Luciano, tem feito uma equiparação com o trabalhador externo no sentido de, se é possível controlar a jornada, vamos dar as horas extras para ele. E o empregador pode simplesmente parar de dar, falar assim, olha, pelo parágrafo 5º, a hora extra, ainda que registrada, ainda que possível controlar, ela não precisa mais ser paga, só se tiver acordo. Entendeu? Que é uma interpretação maliciosa, mas Inclusive é isso que a gente sustenta, Carol, eu e o Fabiano, o Conei e o Platão, lá no nosso livro sobre a reforma, que esse dispositivo tem que ser interpretado em conjugação com a regra do trabalho externo, que são coisas parecidas em relação à questão do descontrole. A ausência de controle é que seria justificativa. Mas se o que eu tenho é exatamente o contrário, né, me parece não fazer muito sentido. E aí eu posso interpretar o parágrafo 5º, que, na verdade, a intenção ali não seria dizer que não vai ser computado o tempo fora da jornada, mas a atividade que a pessoa realize sem que aquilo tenha qualquer conexão com o trabalho. Porque tendo conexão com o trabalho, é tempo à disposição. E é o que o Luciano falou. Ou eu interpreto conforme a Constituição do dispositivo, para acoplar a mesma exigência lá do inciso 1º, que trata do trabalhador externo, ou então vamos entender que simplesmente criou-se uma exceção não razoável, pelo menos para esses casos, né, Luciano, em que haja formas de controle. E o teletrabalho, por excelência, ele é um trabalho extremamente simples e fácil de ser controlado, né? Mais talvez do que o trabalho presencial. Porque eu tenho um login, eu tenho uma série de mecanismos em que eu posso usar a informática, né, a favor exatamente de ter a exata mensuração do tempo de trabalho. Bom, só queria fazer só uma colocação adicional. É que, a despeito dessa situação prevista no artigo 62.3, muitos teletrabalhadores recebem por hora de trabalho efetivo. Então, vamos falar do professor que recebe por hora aula, tá? Sim. Então, o que se quer dizer nesse dispositivo, para contemporizar o artigo 62.3 com o dispositivo, é que se o professor começou a ajustar o sistema de gravação dele meia hora antes e continuou baixando, fazendo download para colocar na plataforma da faculdade, do curso, meia hora, uma hora depois... é problema dele, ou seja, é trabalho dele, faz parte do trabalho. Eu não estou nem querendo me coadunar com essa ideia, né? Eu estou querendo dizer que o sistema foi concebido para ser assim e não deveria ser assim, porque deveria, sim, entender que o teletrabalhador, pela ampla possibilidade de se averiguar o horário de trabalho dele, ele deveria receber hora extraordinária. Não pode, por causa do 62.3, os juízes podem declarar inconstitucionalidade, mas eu reconheço que aquele que está ali no exercício das atividades, advogado de empresa, advogado de empregado, tem que crer na legislação infraconstitucional, porque a legislação infraconstitucional ela tem uma presunção de constitucionalidade, por mais inconstitucional que ela seja, né? Que por mais que ela revele para a gente esse problema.
Então, era isso que eu queria falar, que apesar de o teletrabalhador não estar no 62,3, ele muitas vezes ganha por hora. E esse tempo não conta na hora dele. Pronto, era isso que eu queria dizer. Tem uma pergunta aqui da Maiara Miranda. Se o feriado sem autorização em convenção coletiva, se o empresário poderia compensar o dia, né? Então, eu particularmente não vejo problema, porque são duas possibilidades, né, em relação aos feriados, e o Luciano lembrou bem que não se faz mais a distinção em relação aos feriados religiosos, né? Então, ou eu antecipo esses feriados, comunicando expressamente para o trabalhador qual é o feriado que está sendo antecipado, até para que ele possa se programar, porque na época oportuna do feriado ele vai ter que cumprir a jornada, ou a possibilidade de lançar o feriado no banco de horas. E aí esse banco de horas tanto pode ser um banco de horas individual, quanto pode ser um banco de horas coletivo, né? Essa autorização feita de modo expresso é porque sempre surge uma dúvida, né? Tanto que as normas coletivas comumente trazem lá regras especiais, né, para compensação de feriados, né? Tipo, lançar as horas trabalhadas em feriados em dobro, né, para ter uma equivalência em relação à remuneração em dobro. Mas isso não é uma imposição da legislação. Então, me parece que aqui vale o que está combinado, banco de horas individual ou por acordo coletivo, eu sigo a regra e lanço esses feriados lá no banco negativo para futuro trabalho do empregado. Não vai fazer muita diferença. A única diferença que vai ter do ponto de vista prático é que se o empregador quiser, ele pode antecipar o feriado sem ter banco de horas, né? Mesmo que ele tenha banco de horas, ele pode impor unilateralmente a antecipação do feriado, e isso seria a distinção em relação ao parágrafo único do dispositivo que prevê a possibilidade do lançamento no banco de horas. Eu tenho só uma observação, Fabiana, em relação a essa questão dos feriados, que me chamou a atenção, e aí, de novo, nós conectamos com o direito constitucional, que muitas vezes é inevitável. Será que rima com a Constituição essa possibilidade de imposição de antecipação dos feriados religiosos? Porque é preciso lembrar que os feriados religiosos, o nome mais completo são feriados de guarda, né? De guarda por motivo religioso. Ou seja, determinadas religiões têm lá elegem determinadas épocas, determinadas datas ou determinados períodos, né, como períodos devotados à sua fé, a um episódio importante e tudo mais. Então, peguemos aí o Natal, peguemos a Sexta-feira da Paixão. Será que eu posso realmente impor ao empregado sem ofender o direito à objeção, sem ofender o direito dele de objeção, né, pela liberdade religiosa? E é por isso que, na medida provisória 927, houve um maior cuidado, e havia um parágrafo adicional, né, separando exatamente essas duas categorias, que para o religioso dependeria do assentimento do empregado, exatamente para procurar compatibilizar o poder diretivo do empregador com a liberdade religiosa, que é extremamente reduzida, porque temos que lembrar que a própria a legislação federal não abre a possibilidade de se criarem quantos feriados que quiserem, né? Há uma limitação, e mesmo em relação aos feriados religiosos que são estabelecidos. Eu acho que pode, viu, Antônio Alberto? Porque assim, o Brasil é um Estado laico, né? E essa situação correspondente a não trabalhar em dias destinados a feriados, você vê que os feriados que a gente tem são sempre feriados católicos, né? Relacionados a um tipo de religião específica, que tem outras tantas, né, que também tem as suas comemorações, as suas datas importantíssimas, e tudo isso entra no plano do dever de acomodação razoável do empregador, e a briga vai para a justiça se for necessário, né, de ser ele liberado nesse dia. O cara compensa, se o cara tiver incluído mesmo em uma religião, quiser participar do culto, de uma atividade que seja importante, ele topa, olha, esse dia que é no meio da semana, eu preciso faltar ao trabalho, eu topo trabalhar no domingo, num feriado civil qualquer. Eu acho que esse acerto devia ser com cada um, sabe?
lá na sua relação de emprego, se deu problema, vai para a justiça, mas não colocar um feriado religioso assim genericamente, porque esses feriados religiosos só contemplam os católicos, né? Se você pegar até mesmo os dos municípios e tudo mais, nós já deixamos de ter religião oficial, me parece que desde a República, né? Desde o começo lá da Constituição Republicana, a gente passou a ser um Estado laico, né? Então, consequentemente, não tinha que ter nada disso. Eu acho que até para facilitar a vida de todo mundo, dizer assim, ó, é possível antecipar qualquer feriado. Porque tem os feriados que estão também nas normas coletivas. E esses não estão referidos. Aqui na minha cidade tem um feriado dos dias dos comerciários. Esse aí tudo fecha. É um feriado que é mais feriado do que qualquer outro. Porque, inclusive, se a empresa abrir com outras pessoas, com quem quer que seja, ela sofre sanção. Esse aí vai poder abrir? Então, deveria dizer, fica autorizado todo e qualquer feriado municipal. Não precisa nem qualificar, porque qualificou, deu problema. Começou o problema na qualificação. Eu respeito totalmente a opinião, claro. Pronto, aí, ó. É preciso dizer que a Constituição, ao mesmo tempo que ela estabelece a laicidade, ela também estabelece a proteção à liberdade religiosa. E por isso que me parece, nos termos da lei, eu não estou falando nada da pessoa falar, não, olha, hoje é feriado lá na minha religião, qualquer que seja ela, então não vou trabalhar. Não se trata disso. Mas aquelas situações aqui, por exemplo, nós temos o Dia do Evangélico aqui no Distrito Federal. No dia 30 de novembro tem esse feriado local aqui, que é consagrado à religião evangélica, às religiões evangélicas. Então, eu acho, não sei, eu acho que a solução que estava na versão original da medida provisória 1046 me parecia mais equilibrada, porque ela permitia exatamente o que você falou, que o estabelecimento de consensos, né, que pudesse estabelecer. Imagine que o empregador comece, por conta dessas medidas, eleger o sábado, e ele tem lá 3 empregados adventistas, né? Que tem até decisões do CNJ que lhes asseguram o direito de fazer concurso em horário especial e tudo mais. Quer dizer, então me parece que é algo que poderia ter sido melhor pensado, me parece, porque não é algo tão grave, não é um número muito expressivo, são só aqueles feriados eleitos pela lei, não é todo feriado, não é qualquer data, mas aquelas datas, né, que a legislação municipal, estadual ou federal indica. Mas, enfim, é algo realmente para se pensar, para se refletir, né? E eu, da minha parte, vou refletir em toda a argumentação que você fez, mas me parece que pesa para mim a questão. E olha que eu sou uma pessoa, eu costumo dizer, Luciano, que eu sou um católico genético apenas, eu não sou um praticante de religião, então não estou aqui nem fazendo uma defesa corporativa em benefício próprio ou de uma coletividade, mas apenas lembrando que existe essa liberdade de credo, né, na Constituição Federal. E a liberdade de credo, ela pressupõe a possibilidade prática de atos de veneração, enfim, de culto mesmo, né? Pelo menos naquelas datas que o legislador elegeu como datas especiais. É só essa a colocação que eu faria. Um bom tema para o nosso desafio notável. Aí, sem dúvida. Essa aí a gente vai debater. E veja uma pergunta aqui também da Luciana Plácido, sobre a suspensão e redução da jornada, se ela pode ser adotada independentemente da data de admissão do empregado, né? Então, aqui é um ponto que seria fácil, também dentro até do que eu comentei inicialmente. Eu, particularmente, interpretaria na mesma forma do decreto que regulamentou a MP 936, que só pode suspender ou reduzir salário de contratos iniciados até a data de ontem, porque não tem sentido o indivíduo, uma empresa, contratar um trabalhador para o cidadão logo em seguida, aproveitando que não tem período de carência, né, o cidadão já empenhar no governo para receber um benefício, né? Me parece que seria uma interpretação de bom senso, mas faltou essa regra na MP. Mas lembrando aqui, de qualquer jeito, Fabiano, que na MP, no artigo 6º, de qualquer jeito, vai falar que o benefício ele vai ser pago independentemente de período aquisitivo e de tempo de vínculo, né, em número de salários recebidos. Então, o benefício vai ser pago. Eu imagino que agora o decreto que vai regulamentar, que ele faz referência, eu acho que é no próximo artigo 6º também, é que vai fazer essa restrição até para precaver fraude, né?
Sim. Pois é, eu vi aqui uma colocação, para a gente não ficar com o silêncio, eu vi uma colocação bem interessante de um dos nossos assistentes aqui, do povo que está assistindo, né? Aí, por que não consultam os experts para fazer as medidas provisórias? Eu tenho uma resposta, porque o governo é composto de um monte de gente que se acha expert, entendeu? E por conta disso, essas pessoas acham que elas são totalmente suficientes e por isso não têm a humildade de constituir, que eu acho que seria muito bacana. No passado a gente tinha isso muito frequentemente, a constituição da Comissão dos Notáveis. Imagine o nome, é Notáveis. Que bom, viu, Fabiana? A Comissão dos Notáveis. Então, como é que era feito? Era constituído, chamavam os professores respeitáveis, os doutrinadores importantes. Eles ficavam à disposição do Estado. Isso foi muito comum em governos anteriores, né? E aí mandavam para eles editar. As normas processuais, por exemplo, foram feitas por muitas dessas comissões notáveis, aquelas reformas pontuais do Código de Processo Civil de 73. Eu me lembro que eu tinha muito trato com o professor Calmon de Passos e ele foi muitas vezes convidado. Aí ele dizia, eu não concordei com nada. É muito engraçado. Eu não concordei com nada. Só me chamaram lá para eu dizer que eu discordava, mas fizeram do mesmo jeito. Mas, enfim, era um grupo de pessoas e ele pode até dizer que ele discordava e as pessoas ouviram ele, pelo menos ouviram, né? Isso não se faz. E por falar em notáveis, Luciano, e por falar em notáveis, só fazer um registro que sábado, agora, né, aproveitando o simbolismo do 1º de maio, nós vamos fazer um evento, uma super live lá no YouTube, né, para comemorar um ano de trabalho notável desse projeto de ensino de prática trabalhista, de distribuição de conteúdo nas redes sociais. Estarão conosco, né? Nós 4 estaremos aqui, e ainda Rafael Lara, o José Antônio, né, que é o nosso professor, nosso expert em audiência. Eu não queria liberar antes da hora, mas eu preciso divulgar quem vai estar, né? A gente praticamente convidou só os professores que estão engajados em algum projeto do trabalho notável, com exceção do Platão Neto e o Ney Maranhão, né, que são companheiros lá do Quarteto Trabalhista, que, de certo modo, o trabalho notável saiu de dentro lá do Quarteto Trabalhista, né? E estarão com a gente também as nossas novas experts, que é a professora Ana Silvia Coelho, de LGPD, e a professora Edicléia Santidíquel, lá do Paraná, que é de Compliance. Então vai ser uma super live, cada um tratando por 15 minutos de temas muito interessantes do direito do trabalho, a partir das 8h30, lá no canal do YouTube. Fica todo mundo convidado desde já para esse evento notável. É isso aí. E eu não sei se os amigos têm mais algum comentário, Fabiano, nós já estamos com 1 hora. E como nós temos evento às 8h15, e todos nós acho que temos compromissos daqui a pouco, eu mesmo tenho que fazer audiências. Acho que pode ir encerrando e reiterar o convite, né, para mais tarde, às 20h15. Aí já o quinteto, não esse quarteto aqui, porque o Rafael... Aliás, o quinteto não, que acho o Luciano... Ah, não, o Luciano vai participar, né, Luciano? Ainda que de forma mais pontual, porque ele tem um compromisso coincidente, né? Mas todos nós estaremos lá de uma forma ou de outra. De uma forma talvez sistêmica, eu diria, né, ou sistemática, abordando essas 2 medidas provisórias, 1045 e 1046. Então, ficam todos amigos convidados lá na página do YouTube do Trabalho Notável. É só colocar Trabalho Notável, vocês vão encontrar fácil. E quem não estiver inscrito, por favor, se inscreva, que a gente está sempre com eventos interessantes. E a gente só não poderia deixar passar, porque, de fato, eu fiquei monitorando, confesso a vocês, quando foi, acho que 1h da manhã ou 2h da manhã, eu verifiquei que tinha saído, fiz questão de compartilhar com os amigos, porque ficou um segredo de 7 chaves, né? Todos os jornais e órgãos de imprensa divulgaram que a medida provisória tinha sido editada, mas o texto foi guardado até sair realmente a publicação. Pelo menos não consegui furar esse bloqueio aí de informação, mas fica o convite e o agradecimento a todos os amigos que nos acompanharam por aqui
E agradecer também aos amigos, Luciano, Carol e Fabiano, que puderam estar aqui conosco nessa live especial do TNT Urgente. Não deixa de ser o TNT Urgente, né? Porque, de fato, foi com poucas horas. Essa, aliás, eu acho que foi a mais curta, Mais urgente. De período mais curto de A mais preparação, urgente. né? Considerando que a norma só entrou em vigor de madrugada, efetivamente. Pois não, Luciano? Foi o número 1, foi o primeiro debate sobre a norma, pelo menos que eu conheça, né? Não vi. Pelo menos que eu saiba. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Eu vi muitas manifestações. Deveria ter uma forma de guardar as manifestações para a gente responder depois, mas eu não sei se tem, não sei se a gente consegue copiar essas manifestações aqui. Eu copiei aqui, Luciano, até para a gente poder. Eu gravei aqui no computador. Até para a gente, eventualmente, eu vou separar alguns temas aqui para a gente poder responder na live das 8h15, tá? Faço o convite em nome da Carol, se ela puder reforçar. Hoje tem a tradicional live da Carol com o Rafael Lara. Eu vou estar com o Rafael e o Fernando Maciel 7 horas, tratando de questões de saúde e segurança no trabalho. E também fazer o convite aqui, o Luciano tem uma live agora também, né, com o Pamplona e o Danilo, 1h30, é 1h30, sim, Luciano? Somos a live dos baianos. Isso. Está 1h e alguma coisa, daqui a pouco, falando sobre essas particularidades e analisando as diversas variáveis que a gente vai continuar tratando durante muito tempo. E, gente, olha... Quem não conhece a comunidade Trabalho Notável, procure conhecer, procure se engajar, porque realmente é um espaço para uma interatividade de formação incrível. Não somente você tem a oportunidade de conhecer como se desenvolvem as diversas variáveis do direito do trabalho, do processo do trabalho, do direito previdenciário, do direito civil. A gente tem expandido muito o conhecimento, como você faz um network ótimo, as pessoas que convivem na comunidade são excelentes e, enfim, sejam notáveis. Vale muito a pena. Eu, sinceramente, eu não conheço nenhuma iniciativa que se equivalha em qualidade a essa aí. Por isso eu aplaudo de pé. Parabéns para vocês, meus amigos. Estava tentando escrever aqui, mas me atrapalhei para tirar foto e para marcar a gente nas redes sociais. Me atrapalhei aqui. Isso é ótimo. A live hoje é sobre o quê, Carol? Então, hoje é sobre trabalho em plataforma, e aí a gente vai ter até um convidado, a gente chama um convidado. Hoje, o professor André Ziperi, que estará com a gente para falar sobre possibilidades de contratação extra com vínculo de empregatício. Toda quarta-feira, às 17 horas. Esperamos vocês lá. Às vezes é no meu perfil, às vezes no Rafael, a gente sempre alternando o trabalho notável. Show de bola. E quem quiser mais informação, lá na bio tem o link da comunidade notável. Isso. E 3 últimos avisos. O pessoal está perguntando aqui, eu já faço o aviso por atacado. Essa live vai ser salva, como a gente sempre tem feito, a menos que haja algum problema técnico, que não vai haver. Segundo, a live do Luciano com o Pamplona e o Danilo vai ser transmitida pelo Instagram, não é isso, Luciano? Nos respectivos perfis, né, dos professores. Do Luciano, o Pamplona, acho que é Rodolfo Pamplona também, não é isso? E o Danilo, acho que é Danilo Gaspar. R. Pamplona Filho e Danilo Gonçalves Gaspar. Isso. E a nossa live da noite, às 8h15, para não haver confusão, essa do Luciano, que mencionou, dos baianos, né? A live baiana é no Instagram, e a live das 20h15 é no YouTube, na página do Trabalho Notável. Tá bem? Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Valeu. Tchau, tchau.